bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E nessa videoaula de hoje, a gente vai trabalhar o seguinte assunto: a Sociologia de Émile Durkheim, parte 2. Ou seja, essa é a parte que complementa a parte anterior das teorias de Durkheim. E também finaliza as principais ideias deste importante autor da Sociologia Clássica. A aula de hoje está dividida em 5 tópicos. Então vamos prestar atenção? Aproveita aí, e já pega caderno, caneta, lápis, nesse comecinho de aula, para você não perder nada desse conteúdo, para você poder anotar e deixar em destaque as dicas mais importantes que eu vou te transmitir nessa videoaula de hoje. Beleza? Então olha só. Primeiro tópico, a gente vai tratar da teoria do fato social. Primeira parte da aula vai ser sobre fato social. Na segunda parte, nós vamos ali falar sobre as características do fato social como objeto de conhecimento. Na terceira parte, a teoria do suicídio, que é uma teoria importante dentro do conjunto das ideias de Émile Durkheim. Depois, as correntes suicidógenas, que nada mais é do que os diferentes tipos de suicídio que Durkheim vai tratar. E os tipos também de solidariedade social é a parte final dessa nossa aula de hoje, desse nosso conteúdo sobre a sociologia de Émile Durkheim. Combinado? Então vamos começar falando sobre a teoria do fato social. Primeira coisa, fato social, o que é? É o objeto de estudo da sociologia. A sociologia, segundo Durkheim, é a ciência que trata do estudo dos fatos sociais. Na teoria do fato social, Durkheim afirma que, por natureza, os homens são como os animais selvagens e a única coisa que os difere seria a capacidade de socializar. Então, olha só, destaca essa palavra, socializar. O que é um processo de socialização? É o processo de transformação do homem em ser social, ou seja, tem a ver com o aprendizado de valores, de regras, hábitos, costumes, que vão nos moldando a viver em sociedade. Tudo que a gente faz que tem a ver com costume, com hábito, com regra, a gente aprendeu, seja na nossa educação familiar, na educação escolar, na educação religiosa. Então essas instituições, como a família, a escola e a igreja, elas nos ajudam a viver em sociedade, a nos transmitir as regras, as normas, os valores e o comportamento adequado para conviver uns com os outros no ambiente coletivo, no ambiente social, certo? Então Durkheim nomeou a socialização e disse que isso é a capacidade de assimilar, de aprender valores, hábitos e costumes, ok? Vamos adiante então no conteúdo, falando ainda do fato social. Os fatos sociais referem-se a quê? Atenção para a definição de fato social. Copia no caderno. Fato social são, ou fato social é, forma de agir, pensar e sentir. Os fatos sociais são as formas de agir, pensar e sentir condicionadas pelos valores da sociedade, apreendidos através desse processo que a gente citou anteriormente, chamado processo de socialização. Presta atenção nos verbos agir, pensar e sentir. Aí, às vezes, o meu aluno pergunta assim, professor, os sentimentos também são fatos sociais ou são condicionados por eles? Com certeza. Ninguém nasceu sendo ciumento. A gente aprende a ser ciumento devido às práticas sociais, aos valores sociais, às relações que a gente vai desempenhando ao longo da nossa formação. Então, esses sentimentos que a gente nutre pelas pessoas, sejam eles bons ou ruins, eles também são fruto da vida em sociedade. Por isso que fazem parte também da ideia de fato social. Assim, fato social é toda aquela ação que responde a normas sociais, externas e também anteriores à sua individualidade, vontade e consciência individual. Pensa comigo, se existe uma consciência individual, que é a consciência de cada pessoa, é porque existe também o quê? Uma consciência coletiva, que é a consciência dos valores sociais, das regras sociais, das normas sociais. Por isso que muitas vezes nós, indivíduos, temos vontade de fazer algumas coisas que a sociedade não permite. E por que a sociedade não permite? Exatamente para que a gente possa conseguir viver em sociedade, possa conseguir suportar uns aos outros e tolerar, assim, a convivência coletiva. Por isso que a gente não pode fazer tudo o que a gente quer.
se todo mundo fizesse tudo o que quisesse, a gente não conseguiria viver em sociedade. As características dos fatos sociais. Visto que você já sabe o que é fato social, vamos ver agora quais seriam as suas 3 características. Primeira característica, todo fato social, segundo Durkheim, tem uma característica chamada de generalidade. Generalidade te lembra o quê? Aquilo que é geral, portanto comum, ok? O fato social precisa existir para o coletivo social e não apenas para o indivíduo. Por isso que ele é um fato geral, porque é coletivo. Te dar um exemplo. As leis. As leis são fatos sociais. Dificilmente vai existir uma lei que seja aplicada somente a um indivíduo, mas as leis existem para normatizar a vida coletiva, a vida em sociedade. Por isso que todos nós devemos o quê? Respeitar e cumprir as leis. Assim também como o idioma que a gente fala. A gente fala esse idioma aqui, que é o português abrasileirado, né? O pessoal chama de português BR, com características bem típicas do Brasil, porque a gente vive no Brasil. Se a gente nascesse e vivesse em outro país, como a França, por exemplo, a gente estaria falando em francês. Eu estaria dando aula em francês e vocês entendendo perfeitamente. O idioma que a gente fala é parte da nossa cultura. E os valores culturais são aprendidos pelo processo de socialização. Então também são externos ao indivíduo. Também são fatos sociais. Além de ser geral, os fatos são exteriores. Eles têm a característica da exterioridade. Eles são exteriores porque eles devem ser independentes da consciência do indivíduo, assim como os padrões culturais também são exteriores a nós. Então a gente nasce numa sociedade que já tem costumes, que já tem hábitos, que já tem valores culturais, que já tem um idioma, que já tem todo um conjunto ali de regras, de normas, que a gente tem que se adequar a elas, na visão de Durkheim, para que a gente seja ali parte dessa sociedade, para que a gente se forme enquanto ser social e não seja excluído do conjunto coletivo, do conjunto da sociedade. Coercitividade é outra característica também. A coercitividade se refere à força que o fato social tem, porque ele deve ser cumprido, existe uma imposição em relação a ele. Eu falei ainda há pouco do nosso idioma. Alguém te perguntou, quando tu era criança, se tu queria aprender a falar português? Não, né? Porque você teve que aprender, porque foi coercitivo, porque era algo que você deveria aprender para conseguir se comunicar com os outros, para conseguir estabelecer as relações sociais. Alguém te pergunta se tu acha que é bacana respeitar a lei? Pode até perguntar, mas independentemente do que tu achas, a lei tem que ser cumprida, porque ela é coercitiva. Se você não cumpre, você está passível de ser punido. Coerção significa isso. É a pressão social para que aquilo seja cumprido, para que aquela norma seja executada, para que aquele valor social seja respeitado. Por isso que o fato social também é coercitivo. Vamos repetir então? 3 características do fato social. Anota aí. Generalidade, exterioridade e coercitividade. Generalidade, exterioridade, coercitividade. Combinado? Então vamos seguir aqui adiante na nossa aula, falando ainda das características do fato social. Os fatos sociais se referem a tudo aquilo que não está presente apenas na consciência do indivíduo, mas sim nas normas externas, nas regras, nos valores, na consciência de uma sociedade. Por isso, as instituições como a família, as igrejas, as escolas, servem como uma base para a coletividade dessa consciência, que mantém normas e também a moral de uma sociedade. É a partir da igreja, da escola, da família que a gente aprende a viver em sociedade, que a gente aprende as primeiras regras, os primeiros hábitos, os costumes. Por exemplo, os hábitos de higiene. Ninguém nasceu sabendo que tinha que tomar banho, escovar os dentes, tirar a cera do ouvido, cortar as unhas. Isso a gente vai aprendendo a partir do momento que a gente vai sendo educado, que a gente vai sendo socializado, que a gente vai aprendendo, absorvendo os valores, os hábitos que existem na sociedade que a gente vive. Correto? Então vamos lá. E aí a gente chega em outra parte da aula que vai tratar sobre outro assunto. Fato social, a gente encerrou. Agora vamos falar sobre suicídio. Professor, suicídio, por quê?
Porque suicídio é um dos temas que Durkheim abordou dentro da ideia de fato social. Para Durkheim, o suicídio, apesar de ser uma ação extremamente individual, é um fato que acontece nas sociedades humanas. Aconteceu em épocas bem distantes da nossa, acontece em sociedades com culturas bem diferentes da nossa também. Então, por esse motivo, o suicídio é um fato social. Sendo o suicídio um fato social, é possível analisá-lo sociologicamente. E foi isso que nosso personagem principal da aula de hoje, o Émile Durkheim, fez em 1897. 1897 é a data de publicação do livro O Suicídio. E na teoria do suicídio, o sociólogo Durkheim tenta provar que as estatísticas apresentadas para entender a frequência das taxas de suicídio seriam insuficientes. Então, assim, a gente entende que o suicídio é um fato regular. Infelizmente, é comum pessoas tirarem a própria vida, e os motivos para isso são variados. Só que a simples estatística, na visão de Durkheim, não serve para explicar de maneira completa o fenômeno do suicídio. É preciso que a gente analise um pouco mais a fundo, analise de maneira mais científica, sociológica, para compreendermos o suicídio como fato social. A estatística apenas nos mostra o quê? Que ele é um fato comum. E sendo um fato comum, regular, frequente, ele é um fato normal, sociologicamente falando. Durkheim destaca como exemplo o alto índice de suicídios em períodos de grandes crises econômicas. A gente tem uma crise importante aí na história da humanidade, no século XX, que é a crise de 29. Infelizmente, devido a essa crise, muitas pessoas cometeram suicídio. Então Durkheim vai dizer o seguinte: a taxa de suicídio, ou a motivação para levar ao suicídio, é um fator que também é social. Uma situação social como a crise econômica pode motivar pessoas de maneira mais frequente e em maior quantidade a tirarem a própria vida. Por isso que o suicídio deve ser analisado também a partir desses fatores coletivos, desses fatores sociais. Segundo Durkheim, o suicídio repete-se em todas as sociedades. Ele acontece em várias sociedades, sendo modificadas apenas as motivações. Então, o suicídio como fato é um fato geral, que inclusive acontece em várias sociedades, mas o motivo que leva ao suicídio, ele é diferente, né? E os seus índices de uma sociedade para outra também podem ser maiores ou menores, ou seja, eles podem variar. Eles não são índices iguais, estatisticamente falando. Mas o foco aqui é a motivação. É preciso entender o que motiva o indivíduo ao suicídio. E essa motivação geralmente é o quê? É um fator social. É uma crise econômica, é uma situação de guerra, por exemplo. Então Durkheim vai levar isso em consideração, que existem motivações sociais que levam o indivíduo a praticar o suicídio. E aí surge uma coisa chamada, na teoria de Durkheim, de correntes suicidógenas. Que nome estranho, né? Corrente suicidógena. Mas isso nada mais é do que os tipos de suicídio. E para você classificar o suicídio, você tem que entender a motivação. Dependendo do tipo de motivação que leva o indivíduo ao suicídio, você considera que ele é de uma categoria ou de outra. E quais são as categorias? A gente fala de suicídio egoísta, suicídio altruísta e suicídio anômico. Vou repetir para você. Suicídio egoísta, suicídio altruísta e o suicídio anômico. São os três tipos de suicídio, segundo Durkheim. E como é que ele faz essa tipologia? Através da motivação. O critério é a motivação que leva até o suicídio. Vamos ver cada um deles. Primeiro, o egoísta. O suicídio egoísta acontece quando o ego pessoal, ou seja, o próprio indivíduo, sobrepõe-se ao ego social. E o indivíduo passa a sofrer por não ver mais sentido em sua própria vida. Ele está desconectado da sociedade. E por isso a vida dele deixa de fazer sentido. Essa falta de sentido que o indivíduo tem faz com que o ego individual, ele mesmo, seja visto como maior do que o ego social, a sociedade. De modo que não há sentido em continuar sofrendo por uma sociedade que não o compreende como indivíduo. Pelo fato dele estar tão desconectado da sociedade, isso leva ele
a cometer o ato extremo de tirar a própria vida. O altruísta é o contrário do egoísta. Enquanto o egoísta está desconectado da sociedade e por isso ele dá fim à própria vida, o altruísta ele está tão conectado com a sociedade, ele tem um sentimento de pertencimento tão grande que ele abre mão da vida dele pelo bem da sociedade. Ele abre mão de continuar vivendo pelo bem coletivo. Acontece quando o ego social e coletivo é encarado como maior do que o individual, de modo que a pessoa encontra-se disposta a tirar sua própria vida em nome de um objetivo que será bom para todos. Vou te dar um exemplo bem legal. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão tinha os chamados kamikazes. O que é o kamikaze? Um kamikaze é um piloto suicida. Os pilotos japoneses, eles colocavam, né, o avião em choque com as plataformas norte-americanas lá, para poder tentar reverter a situação do Japão na guerra. Então, basicamente, eles morriam em nome da pátria. Para eles, a conquista do Japão, né, a vitória do Japão, do país, seria mais importante do que a própria vida deles. Por isso, eles cometiam esse ato tão extremo. Suicídio anômico. Esse suicídio chamado anômico é comum em períodos de crise financeira, política ou de valores. Esse tipo de suicídio é provocado por uma desordem social, que leva o indivíduo a uma desordem psíquica. No momento da perda e sem saber lidar com a nova situação, o indivíduo provoca a sua própria morte. É o caso de pessoas que cometem suicídio quando existe uma crise econômica muito grave, muito profunda. No Brasil, por exemplo, no começo dos anos 90, onde a inflação chegava a quase 1.500% ao ano, muita gente que tinha empresa faliu, pessoas ficaram desempregadas, ficaram com muitas dívidas e isso levou elas ao desespero. E esse desespero acabou fazendo com que parte dessas pessoas chegassem ao extremo de tirar a própria vida, de cometer suicídio. Então, o grande lance para a gente perceber aqui, na teoria do suicídio, é que para chegar até o suicídio, existem muitos fatores que fazem parte da sociedade, da vida social. Essa conexão profunda ou desconexão do indivíduo com a sociedade, muitas vezes é o elemento que leva ele até cometer o suicídio. Por isso que o suicídio para Durkheim é sim um fato social e deve ser encarado como tal, deve ser estudado sociologicamente também. E aí a gente chega na parte final da aula agora, que é quando a gente fala de um conceito chamado solidariedade social. Esse conceito Durkheim apresenta num livro chamado, eu vou falar devagar para você anotar, num livro chamado Da Divisão do Trabalho Social. Nesse livro, Da Divisão do Trabalho Social, é que a gente consegue enxergar ali os conceitos de solidariedade, ok? Então, olha só. As sociedades pré-capitalistas, segundo Durkheim, são menores e de maior facilidade de controle social. Há também um maior contato entre os membros desse tipo de sociedade, que é menor, o que leva ao desenvolvimento de uma forma de solidariedade social chamada solidariedade mecânica, certo? Nas sociedades menores, pré-capitalistas, onde os indivíduos convivem de maneira mais direta, existe um controle social maior. E esse controle social maior é característico de sociedades onde existe uma solidariedade mecânica. O nome é esse, solidariedade mecânica, que junta as pessoas em prol de um objetivo comum, pois a noção de comunidade garante a esses indivíduos uma maior união, uma maior identificação. Já as sociedades capitalistas da era pós-industrial, tipo a nossa, por exemplo, tendem a comportarem-se como organismos. O que é um organismo? É um conjunto de órgãos, onde cada órgão cumpre ali a sua função. Já que a população não é coesa por inteiro, mas é formada por vários núcleos diferentes, que estabelecem vínculos solidários entre si. É como se a sociedade capitalista fosse mais complexa e composta de diversos mecanismos internos. O conjunto desses mecanismos gera a chamada solidariedade orgânica. E com isso a gente encerra mais uma aula de sociologia. Espero que tenha sido boa e proveitosa para vocês. E a gente se vê, né? A gente já deixa marcado aqui o encontro para a próxima aula de sociologia. Continue acompanhando as aulas da plataforma, sigam a gente nas redes sociais
e continue estudando, ok? Então é isso, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.